Meu nome é Daniel Braia, aluno do 8º ano 1 do Guedes Educandário de Bicaraí, Bahia. Eu e meus colegas vamos falar um pouco para vocês sobre um assunto muito importante, que é a Revolta dos Malês. Então, o que foi a Revolta dos Malês? Foi uma rebelião que ocorreu na cidade de Salvador, capital da então província da Bahia, na noite do dia 24 para o dia 25 de janeiro de 1835. Essa rebelião ocorreu durante o Brasil Império, mais precisamente no período regencial, que começou em 1831 e terminou em 1840. A Revolta dos Malês foi organizada por negros que exerciam atividades livres. Eles eram conhecidos como escravos de ganho, desenvolvendo a profissão de alfaiates, pequenos comerciantes artesãos e carpinteiros. Essas pessoas eram de origem islâmica, principalmente das etnias Hausa, Yorubá e Nagu. Eles buscavam conquistar sua liberdade religiosa, já que, apesar de serem parcialmente livres, por serem seguidores do islamismo e negros, tinham dificuldades para ascender socialmente. Agora eu vou falar um pouco sobre os líderes do conflito. A revolta dos malês foi liderada por Luiz Sanhin, pertencente ao povo Tapa, conhecido também como Nupes, Manuel Calafate, Pacífico Licutã e outros. A revolta dos malês ocorreu no centro de Salvador e foi iniciada pelo ataque dos malês ao exército, que pretendiam libertar os escravos dos engenhos e tomar o poder. Mas afinal, o que eram os malês? Malê era o nome dado na Bahia para os negros escravizados que possuíam origem muçulmana. O termo malê tem origem na palavra imalê, que significa muçulmano na língua iorubá. Diversas etnias e tribos africanas eram islâmicas, portanto, quando cidade. Eles eram os escravos de ganho, que trabalhavam para seus senhores em serviços urbanos que rendiam dinheiro. A maior parte do dinheiro recebido era entregue ao dono do escravo. Os revoltos estavam satisfeitos com as condições de vida, principalmente em relação à escravidão. Os fatores que incomodavam também eram a imposição do catolicismo e o preconceito existente contra os negros. Resumindo os dois fatores, a revolta dos malês representou a mobilização de cerca de 1.000 escravos africanos que lutavam pela libertação dos negros de origem islâmica, ou seja, escravos muçulmanos. O principal objetivo da revolta dos malês era a libertação dos escravos. Além disso, eles queriam o extermínio do catolicismo e o confisco dos bens das pessoas brancas e mulatas. Havia também o objetivo de implantar a República Islâmica do país. Resumindo, todos os principais fatores da revolta dos malês tínhamos a libertação dos escravos, a discriminação racial, extermínio do catolicismo, que foi a religião imposta a eles, desde o momento que chegaram ao Brasil, o confisco dos bens de pessoas brancas e mulatas, conquistar os mesmos direitos de pessoas brancas, implantar uma república islâmica no país. A revolta dos malês teve o término durante a noite do dia 24 para o dia 25 de janeiro. Os malês que haviam sido acusados por duas africanas libertadas foram pegos por uma emboscada preparada pela polícia. Essa emboscada deixou muitos deles mortos, feridos e presos. Cerca de 200 escravos foram presos e julgados. O resultado do julgamento foi de morte para os principais líderes do movimento e fuzilamento, açoites e trabalhos forçados aos demais. Estima-se que 281 foram condenados à prisão e 16 à morte. Durante a revolta dos escravos devotos à religião islâmica, ocuparam as ruas com roupas islâmicas e amuletos contendo passagens do Alcorão. Eles acreditavam que dessa forma estavam protegidos contra os ataques dos adversários. Um dos fatores determinantes para o fracasso da revolta foram as armas usadas pelos escravos, que foram espadas, lanças, facas, porretes, dentre outros objetos cortantes. Enquanto isso, a polícia estava
munida de armas de fogo. Consequência da revolta dos malês. A revolta dos malês acabou, mas a insegurança e o medo tomaram conta da Bahia durante algum tempo. Essa insegurança acabou se espalhando para os demais lugares do país. Com o passar do tempo, o levante foi alvo da mídia e ganhou importância nas capas de jornais do país. Essa revolta funcionou como um espelho para o restante de escravos do Brasil, desencadeando outros conflitos. Mesmo sem ganhar e sem alcançar seus objetivos, os malês ameaçaram a estrutura social da época. Em decorrência disso, após a revolta dos malês, as condições de vida para os negros africanos pioraram. Eles foram responsabilizados pelo levante e se tornaram uma espécie de inimigos da população e do seu bem-estar. O que aconteceu com os negros após a revolta dos malês? Esse sentimento em consenso gerou um ambiente anti-africano, que desencadeou leis que tinham como objetivo controlar e punir os africanos. No entanto, a sociedade começou a viver um paradoxo. Os negros africanos passaram a ser vistos como uma ameaça após a revolta, mas assim tinham certa importância econômica. Devido à força de trabalho e ao comércio de setores diversos administrados pelos escravos libertos. Depois da revolta, muitos negros africanos se sentiram obrigados a aderirem ao catolicismo para não serem julgados ou sofrerem algum tipo de pena das autoridades por serem muçulmanos. Para seguir em frente com a vida cotidiana, era necessário deixar para trás suas ligações com a África e as religiões que tinham lá. As elites da época no Brasil acreditavam que medidas mais drásticas em relação aos negros africanos eram cruciais para evitar revoltas futuras. Os africanos não tinham escolha, já que quem se opusesse às regras seria punido pela autoridade e julgado pela população, como se ainda fizesse parte dos rebeldes do Levante. Curiosidades da revolta dos malês. A data em que ocorreu o levante dos malês foi escolhida pelos líderes de forma que representava o período mais importante para os muçulmanos, denominado Ramadã, em que ocorrem muitas preces de jejuns. Assim, a revolta aconteceu exatamente no dia 25 de janeiro, no final do mês de jejum. Os rebeldes foram para as batalhas vestidos um abadá branco, tipicamente muçulmano, além dos amuletos malês no pescoço e nos bolsos. Alguns deles tinham rezas e passagens do Alcorão. Os amuletos eram feitos por artesãos muçulmanos, e em sua maioria líderes do Levante. Era uma forma de abençoar aqueles que iam à luta em busca da vitória. Assim, a revolta aconteceu exatamente no dia 25 de janeiro, no final do mês de jejum. Os rebeldes foram para as batalhas vestidos um abadá branco, tipicamente muçulmano, além dos amuletos malês no pescoço e nos bolsos. Alguns deles tinham rezas e passagens do Alcorão. Os amuletos eram feitos por artesãos muçulmanos, e em sua maioria líderes do Levante. Era uma forma de abençoar aqueles que iam à luta em busca da vitória. Além disso, eles usavam colares em búzios, corais, miçangas e anéis brancos.